Bom dia, segundo. Como é que vocês estão? Acordaram? Estão despertos? Bom, meus amores, olha só, tia hoje vai diretamente para uma atividade, certo? A gente vai para a atividade da página 7. Página 7 do livro 3. E a atividade de hoje, na realidade, nós faremos uma leitura, para que, seguida a leitura, vocês possam respondê-la. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura do texto, seguido a ele eu faço algumas explicações e vocês aí de casa fazem atividades. Se houverem dúvidas, questionamentos, me manda no privado para que eu possa ajudá-los, tudo bem? Olha só, hora da leitura, o título é Transporte para Todos, certo? Hora da leitura, Transporte para Todos. Vamos então iniciar? No primeiro parágrafo diz o seguinte: o transporte público de uma cidade possibilita o acesso a diferentes locais. Assim, ele contribui para o deslocamento e a mobilidade de muitas pessoas. E para garantir o direito também daqueles que apresentam deficiência ou mobilidade reduzida de utilizar o meio de transporte público com segurança, é necessário que sejam feitas algumas adaptações. No entanto, não são em todas as cidades que encontramos, por exemplo, ônibus adaptados para atender a todos. Qual é o exemplo que eu posso dizer para vocês? Bom, aqui fala-se de adaptação, né? A gente estudou um pouquinho os transportes, conhecemos alguns deles, vimos que há o aéreo, o terrestre e o aquático. E aqui, um dos que são citados entre eles é o terrestres, não é isso? Esse que aqui está sendo colocado é um tipo de transporte que nós consideramos ele coletivo, porque ele pode se deslocar com maiores quantidades de pessoas. Quando a gente fala aqui do ônibus, ou melhor, antes de falar um pouco do ônibus, nós temos que entender na realidade que todas as pessoas têm direito de ir e vir. Tem sua liberdade, ok? Existem e continuarão existindo pessoas que passam por ou estão passando por alguma deficiência, ou deficiência visual, deficiência como uma pessoa que de repente não pode se deslocar, andar, então precisa usar cadeiras de roda, pessoas que de repente, como aqui o texto está dizendo, mobilidade reduzida, não tem tanta mobilidade para poder fazer esse deslocamento com facilidade, né? Usa uma bengala, enfim, existem diversos, né? Mas independente da situação, independente do estado em que essa pessoa se encontre, ela também tem o mesmo direito que uma pessoa que não possui nenhuma dessas limitações de ir e de vir, ok? Para que isso aconteça vamos dizer assim, com eficiência, alguns transportes públicos, em especial os ônibus, os transportes públicos, os ônibus em especial, eles teriam que vir adaptados. Exatamente. Essa adaptação, que aqui existe até um exemplo, esta menina, essa moça que é uma cadeirante, para que ela possa subir ao ônibus, é impossível ela subir pelos degraus que o ônibus já possui. Então, essa adaptação é justamente nesse mesmo ônibus onde haverá um elevador. Esse elevador, a pessoa se desloca, ou melhor, a pessoa entra nesse elevador e o elevador, logicamente, vai subir. Subindo, a pessoa já se encontra dentro do ônibus e ela pode se deslocar com bastante facilidade, sem preocupações e também com segurança, certo? Isso também vai para pessoas que tenham a mobilidade mais reduzida. Também ajudará, ok? Seguindo o texto. Aí diz o seguinte, no segundo parágrafo aqui, segundo que tinha tá dizendo é esse aqui.
Diz assim: veja a seguir um trecho de uma reportagem que apresenta informações sobre essa realidade. Diz assim: 3 anos após vencer o prazo para que toda a frota de transporte coletivo rodoviário do país estivesse adaptada, as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, apenas 11,7% dos municípios que têm o serviço cumpriram a lei. É o que revela uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vejamos, olhem só. Como aqui o próprio texto está dizendo. Esse número que foi colocado, 11,7%, do Brasil, de todos os municípios brasileiros, de todos os municípios de todas as cidades brasileiras, apenas 11,7% foi adaptado. Esses transportes públicos foram adaptados. Todo o restante continuou nas mesmas condições. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que boa parte da população, em especial os que possuem dificuldade na mobilidade, seja reduzida ou total, ficaram sem a oportunidade ou tiveram a oportunidade, mas com bastante dificuldade, de poder se deslocar. Por quê? Porque esses meios de transportes públicos que foram colocado em vigor, colocado com lei, para que eles pudessem serem adaptados, infelizmente não foram. Não é isso o que o texto diz? E essa informação está sendo dada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Exatamente, o IBGE. O IBGE, para quem não sabe, é de onde essas informações surgem. São pesquisas e estudos realizados e averiguados para que possam dizer com coerência, com certeza, o que anda se passando diante das leis que são impostas ou diante de alguma atividade que foi colocada para que fosse colocada em prática e não ocorreu. Ok? No último parágrafo diz assim: por mais que exista uma lei que garanta o transporte coletivo com acessibilidade, segundo a reportagem, de cada 100 municípios brasileiros, menos de 12 têm a frota de transporte coletivo adaptado para atender as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A maior parte dessa parcela da população do nosso país não tem seus direitos adquiridos, os que impedem que elas se desloquem usando transporte coletivo em segurança. Escutaram? Será que entenderam? Gente, 100 municípios do Brasil, apenas menos de 12, na realidade, de 100 municípios, de 100 cidades no Brasil, e o Brasil, da terra brasileira, é grande, mas de 100 cidades no nosso país, a menos de 12 corresponderam a esta lei que foi estipulada para que as frotas de ônibus, transporte coletivo, fossem adaptadas para a população que sofria ou que sofre com a mobilidade. Ou seja, o intuito foi fazer com que todos tenham acessibilidade. Acessibilidade quer dizer que determinadas práticas sejam acessíveis a todos os indivíduos. Então, muitos aqui não tiveram essa oportunidade. O direito que foi lhes dado automaticamente foi retirado, porque essas pessoas como todos não tiveram essa oportunidade. Esses direitos não foram adquiridos de forma coerente, tá certo? E faz com que muitas pessoas fiquem impedidas de se deslocarem de um lugar para o outro, assim como essas pessoas acabam também tendo riscos maiores, né? Porque se essas adaptações não forem feitas, as pessoas ficam mais vulneráveis a acidentes. Tudo bem? Entendido?
Dúvidas, pergunta no privado. Então, diante dessa informação que eu dei para vocês, diante do que vocês leram, se vocês não acompanharem, tudo bem, mas façam leitura, é importante para que vocês possam entender, ou para que o adulto que esteja do seu lado possa ler para você em voz alta e você possa responder às atividades. Contanto, ou que você tente fazer a leitura, ou que alguém responsável por você faça a leitura em voz alta para você poder entender, ficar a par do assunto, certo? Então, as questões que se seguem são essas. A primeira, agora responda no caderno. Na cidade em que você mora, existe transporte como apresentado na fotografia acima? Sim, existe. Eu digo isso porque quando nós vamos para Palmeira dos Índios, esses ônibus amarelos, escolares, eles já vêm com essa adaptação, certo, gente? Então, se você não sabe, desde já, fique sabendo, esses ônibus amarelos que vão para a escola, eles são adaptados sim. Segundo, por que o meio de transporte coletivo adaptado com acessibilidade é importante? Responda no caderno. Essa daqui eu não vou dizer. Nós vimos a leitura e eu espero que vocês tenham entendido. E diante dessa pergunta e do que eu li e do que eu falei, você vai concluir seu pensamento na sua cabecinha e vai colocar aqui como resposta. Tudo bem? Gente, eu encerro a aula de hoje, né? Nós encerramos a aula de hoje. E se Deus quiser, terça-feira, estaremos juntos de novo, tá? Agradeço desde já sua compreensão, sua atenção e tenham um bom final de semana. Beijo em todos. Fiquem todos com Deus.